Shabbat Shalom. Pode abaixar um pouquinho. Amém. Obrigado, irmãos. Que o Eterno seja conosco nesse início de ciclo, um novo início de ciclo de estudo da Torá. Hoje nós estaremos iniciando com a palavra de Bereshit, que o irmão já leu aí para nós. Nós acompanhamos com as nossas Bíblias em Gênesis, Bereshit, capítulo 1. Essa é uma porção maravilhosa porque ela contempla do capítulo 1 ao capítulo 6, início do capítulo 6 da sua Bíblia aí, contempla uma infinidade de ensinos que nós ainda não temos a capacidade, somente pelo Espírito do Eterno, de retirar dessas palavras tudo aquilo que todo o domínio que o Eterno tem dado aqui em Gênesis, no capítulo 1, do capítulo 1 ao capítulo 6. É uma porção rica demais e nós temos como aqueles grandes tesouros que ainda estão guardados. Eles não estão escondidos, irmãos, eles estão guardados para que seja revelado em momento propício para mim e para você. Então é uma expectativa muito grande quando nós começamos um novo ciclo, um ciclo de 54 porções, começando a partir de hoje. A porção de Gênesis e Bereshit, ela vem em sequência de assuntos maravilhosos, como a criação do universo, através dos elementos da sua criação. Você vê aí no início, logo no capítulo 1, onde o Eterno vai constituindo o universo, ao qual hoje eu e você vivemos. Ele vai destacando os dias da criação, a criação da luz, a criação, a definição de conceito, de céu e de terra, os elementos essenciais como a água, o ar, a terra, o quarto dia com a criação dos corpos celestes, com o sol, a lua, as estrelas, o quinto dia com os peixes e as criaturas aquáticas, as aves, e o sexto dia com todo o reino animal já preparado, como coroando toda a criação com o homem. E depois ele adentra ao Shabat, que é a criação das criações, no sentido para mim, homem, para você, mulher, de estarmos sempre na presença do Eterno. A Gênesis ele vai falar da criação do homem, do nascimento da mulher, Rava, de Caim e Abel, das gerações de Adão, de Noa, e também logo no início do capítulo 6, com o início do primeiro grande julgamento, que é a destruição inicial ali da humanidade, grande parte dela, somente Noa e sua família aí resistindo. Então o livro de Bereshit, o Sefer Bereshit, dá início aqui para mim e para vocês as revelações de Elohim, para mim, para a humanidade, para todos, porque a porção é para todos. A palavra de Elohim é anunciada aqui já desde Gênesis para toda a humanidade. Como eu disse, é o início de um estudo maravilhoso, com 54 porções, onde cada Shabat há uma grande expectativa de que o Eterno tem para mim e para você. Mas o interessante, quando nós estamos aqui celebrando o Simchat Torah, eu pude contemplar o Eterno me mostrando as situações ao qual nós nos encontramos. É extremamente maravilhoso, porque a transição entre o encerramento de um ciclo, que nós vimos que vai se encerrando com as grandes festividades, e o início de Bereshit, ele é marcado por uma festa chamada Simchat Torah, que nós estamos aqui dançando, muitos alegres, né? Porque nos alegramos pela permanência da Torá em nosso meio. Bereshit, você vai se alegrar porque a Torá vai ser criada, vai sendo ressurgida. Para mim não, para você não. Ela vai renascendo, ela vai permanecendo no nosso meio. Então isso é um motivo de muita alegria para mim e para você. E quando nós dançarmos aqui em volta da Torá, com todo mundo aqui junto, me veio imediatamente a imagem de Mical. Imediatamente veio a imagem de Mical. Você sabe quem é Mical? A esposa de Davi. Exatamente, a filha de Saul. E veio na minha mente, por quê? Porque Mical, ela olhou Davi dançando e ela não teve a mesma alegria ao qual nós tivemos ontem. Ela não reconheceu o retorno da Torá para Jerusalém.
Ela não sentiu prazer com o retorno da palavra. Irmãos, isso pode acontecer comigo e com você, se nós não permanecermos diante do Eterno. Quando eu vi a Torá passando e a gente nós dançando, e eu lembrei da Mical e falei assim, Senhor, tem misericórdia daqueles que não têm prazer na tua palavra. Porque ela não teve prazer. Vai lá comigo para você ver, lá em 2 Samuel, no capítulo 6. Irmãos, ela não teve prazer quando ela viu o rei trazendo a Torá. Você e eu podemos cair nessa mesma cilada do meio do seu coração. Nós podemos sentir não prazer quando nós vimos o rei, Messias, retornando, trazendo a Torá. Isso. Ela não tinha entrado ainda na cidade de Davi. Mas Davi estava lá, estava. Sim, Davi estava trazendo a Torá. Vamos lá para você ver. Eu falei, é 2 Samuel, capítulo 6. É muito lindo essa passagem, quando o Eterno me traz a lembrança, esse episódio. E é muito triste, irmãos. Porque você olha e você fala assim, é Mical, mas pode ser o Léo, pode ser o Francisco, o Roberto. É 2 Samuel 6. Nós vamos ler alguns versículos, só para você ter ideia, no capítulo, verso 12 aí do capítulo 6, para nós precisarmos ler tudo, para um bom entendimento da leitura, Davi está trazendo, retornando com a Torá, porque ela tinha sido tomada pelos filisteus. Então ele foi buscar. Isso. Aí no verso 12 diz assim, então disseram a Davi, o Eterno abençoou a casa de Obed-edom, onde estava a Torá, onde estava a arca, e tudo que tem por causa da arca de Elohim. Assim foi Davi, e fez subir a arca de Elohim à casa de Obed-edom, para a cidade de Davi, com alegria. Quando os que levavam a arca do Eterno tinham dado 6 passos, ele sacrificava bois e carneiros e cevada. Essa é a alegria de Davi. Ele vai agradecendo pela oportunidade, presta bem atenção, ele agradece pela oportunidade de ser ele está trazendo. Davi dançava, o verso 14, com todas as suas forças diante do Eterno. E estava Davi cingido com uma estola sacerdotal. Irmão, é um efode que ele estava vestindo, uma quetunê. Então você começa a perceber que a vinculação de uma celebração, de um término de um ciclo a outro, vai depender exatamente de Elohim nos permanecer e nós, como sacerdotes, estamos diante do Eterno. A questão aqui é toda sacerdotal, irmãos. De fazer essa ligação de uma porção a outra, para trazendo aqui, para trazendo a palavra, para que ela possa permanecer no meio de nós, para que essa Torá que você viu hoje aqui fazendo o cortejo, possa estar permanecendo no meio de nós. Isso é pela graça do Eterno. Ele vinha, cingindo uma estola sacerdotal. Assim Davi e toda a casa de Israel subiam trazendo a arca do Eterno com júbilo e ao som do chofar. Quando a arca do Eterno entrava na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi, já ia saltando e dançando diante do Eterno, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca, ele desprezou o rei, irmãos. Quando a arca do Eterno entrava na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, já li. Verso 17, introduziram a arca do Eterno e a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Eterno. Tendo Davi acabado de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Eterno dos Exércitos. Então repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens quanto as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne, um bolo de passas, e se retirou todo o povo, cada um para a sua casa, porque a arca entrava na cidade de Davi para todos, irmãos, para todos. E voltando Davi no verso 20, para abençoar a sua casa, Mical, ele é sacerdote também da sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu encontrar-se com ele e lhe disse, quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Olha o verso 21. Disse Davi a Mical, perante o Eterno, que me escolheu antes de teu pai. Olha o agradecimento de Davi por essa oportunidade. E a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Eterno, sobre Israel,
perante o Eterno, que me tenho alegrado. Ainda mais do que isso, me vilecerei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falastes, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos, até o dia da sua morte foi retido nela o gerar filhos, o gerar fruto, porque ela simplesmente desprezou o rei. A partir do momento que ela despreza o rei ali, ela despreza a Torá, ela despreza os mandamentos, ela despreza os profetas. E eu e você, se assim agirmos, desprezamos Yeshua HaMashiach. Foi essa visão, essa sensação que eu vi quando nós estávamos dançando. E eu falei, Senhor, que oportunidade que nós temos. Uma festa simples, irmãos, mas rica na palavra do Eterno, rica pela presença da Torá. Isso, como dizem na Páscoa, daieno. Só a presença da Torá já bastaria. Já bastaria para mim e para você. Então, a permanência, irmãos, da Torá, nessa transição de final de um ciclo, início de outro ciclo, porque nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito de sabedoria. Presta atenção. A permanência aqui da Torá, nessa transição de um final de ciclo ao qual nós passamos, e para esse início de ciclo, significa que nós, eu e você, toda essa comunidade aqui, estamos sendo conduzidos pelo Espírito de sabedoria que está sobre o sacerdote. O Espírito de sabedoria que estava sobre Davi ali, trazendo de volta a arca, esse Espírito vai acompanhar a Torá para que ela possa permanecer no meu, não por minha sabedoria, não pela sabedoria da pastora Sandra, nem pela sabedoria do Adilson que está ali atrás, não. É pela sabedoria do Espírito do Eterno. Isso é maravilhoso. Vai lá comigo em Deuteronômio, para você ver uma coisa. Para você ver essa transição, que não é por minha causa somente, não é porque eu estou aqui na frente, não é porque o Francisco está na frente, o Roberto e outros que vêm aqui na frente, mas é pelo Espírito de sabedoria que nós temos essa oportunidade de permanecer, que a Torá possa permanecer na minha vida e na sua vida. Eu quero voltar só um pouquinho aqui, porque ontem nós lemos aqui o final, essa transição foi lida aqui comigo e com você. Vai lá no verso 7 do capítulo 34. É o final, é a transição de um ciclo para outro ciclo. Aqui, ó, para você ver se o Espírito de sabedoria, de que o Espírito do Eterno está presente. Olha aqui o capítulo 34, verso 7 diz assim: tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Contudo, a sua vista não se havia enfraquecido, nem se lhe havia fugido o vigor. Ele simplesmente estava ali cumprindo o tempo estabelecido pelo Eterno. Aqui, ó, o tempo estabelecido, ó, verso 8. Os filhos de Israel prantearam a Moisés nas campinas de Moabe por 30 dias, até que se cumpriram os dias de pranto, de luto por Moisés. O verso 9, ora, Josué, filho de Num, estava cheio de espírito de sabedoria. Olha só, irmãos. Olha a transição acontecendo e o espírito de sabedoria ali presente, ó. O espírito de sabedoria. Porque Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhes deram ouvidos e fizeram o que o Eterno ordenara a Moisés. Como o Eterno ordenara a Moisés. O espírito de sabedoria veio passando numa transição, por quê? Porque a Israel era totalmente obediente? Não, irmãos. Porque exigia aqui que assim o fizesse, para que houvesse continuidade às promessas estabelecidas para Abraão, Isaac e Jacó, para as descendências futuras. Então, a minha responsabilidade e a sua responsabilidade é manter presente a Torá em nosso meio. Como? Com o espírito de sabedoria. Aí você vai lembrar da bola murcha. Aí você vai lembrar da bola murcha, que nós entendemos muito bem da semana passada. Você vai lá comigo no Isaías, no capítulo 1, para você ver que se não for o espírito de Elohim comandando, você não estaria aqui. Olha só, você tem que fazer como Davi, irmãos. Todo Shabat você tem que vir para vir da Torá e glorificar e dançar diante do Eterno. Dançar na alegria, irmãos. Vai lá em Isaías capítulo 11, para você ver. Por favor. Tem que falar para todo mundo, porque a porção é de todos. Vai lá, fala Davi ali estava, ele não estava se importando com o que estava vendo. Ele estava ali no espírito de agradecimento a Elohim, porque ele estava vivendo uma geração em que Elohim colocou ele como rei.
Amém. Ele estava vivendo uma geração que Elohim deu a ele a oportunidade de estar presente ali, recebendo aquela Torá, recebendo ali, né, a presença de Elohim. Então ele não queria saber o que as pessoas iam achar. Se ratorar quando a Mical fez aquilo ali com ele, ela não estava desprezando a Davi. Ela estava desprezando o próprio Elohim. É muito mais grave. É muito mais grave. E ela teve uma pena gravíssima aplicada a ela. Mas ela vivia numa amargura de alma horrível. Qual é a amargura de alma dela? Irmãos, a nossa alma é o centro, né, de toda a questão. Se nós não deixarmos tratar a nossa alma, Amém. Nós vamos perecer. Por quê? Porque aqui você encontra Mical, ela era filha de Saul. Quem era Saul? Era rei de Israel. Davi foi levantado pelo Eterno para ocupar o lugar do seu pai. Se você voltar no versículo 21 aqui de 2 Samuel 6, você vai entender perfeitamente Davi respondendo a Mical. Por que a amargura da alma da Mical? Porque seu pai foi destituído, então ela não tinha cura de alma. Ele falou para ela. Ele disse, porque o Senhor me escolheu antes que teu pai. Aí, ó. E a toda a sua casa, mandou-me que eu fosse chefe, que eu dominasse sobre o povo do Eterno, sobre Israel. Perante o Eterno me tenho alegrado. Ainda mais do que isso, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Então, Mical estava simplesmente ali, trazendo à luz, sendo palpável, um sentimento do seu coração, de amargura de alma, pela sua família, por todos da casa dela, do seu pai, terem perdido a honra de, não é? É isso aí. Então ela está aborrecida, porque a amargura de alma não te permite enxergar e nem ouvir um esplendor espiritual. E se alegrar numa grandeza que é a Torá, se alegrar com Yeshua HaMashiach, que é o rei de Israel, que é o Messias que virá. A amargura de alma não te permite. Então, a nossa alma precisa de cura e libertação. Por isso que né? Senão caímos num erros desse tipo aí. Por isso que essa semana... Olha o que a Itana falou. Por isso que até o que tem lhe será tirado. A parábola do semeador. Né? Exatamente. É por isso que quando eu estava estudando essa porção, irmãos, talvez isso tudo que eu vou falar não tenha nada dentro inserido na porção, eu não sei. O Eterno foi me dando a palavra e falou assim, precisa de retificação de caráter, ele falou comigo. Retificação de caráter. E Roberto, retificação de caráter não é restauração. Sabe por quê, Roberto? Porque restauração precisa de delicadeza, detalhe você tem que observar os detalhes. Retificação é correção. A retificação, o material a ser empregado, a ferramenta, é muito mais firme e pesada. Muito mais firme. A retificação é correção. É correção. Você vai quebrar, você vai consertar a força. A restauração não. A restauração você vai restaurar, você vai consertar aquilo que já está praticamente pronto, mas a ferramenta para a restauração é diferente para a ferramenta da retificação. É aí que está a grande questão. É a diferença da arma a ferramenta a ser utilizada. Aqui no Isaías capítulo 11, você vai ver também... Só um minutinho. Fala. Só para o pessoal poder concluir seu pensamento. Que existe ratificação e retificação. Ratificação é quando você... Eu vou confirmar. Confirma aquilo ali. Aquilo ali existe, é aquilo ali. Ratifico. A retificação não. É quando você pega uma coisa que você fez ou que você falou e refaz aquilo ali. Depois eu vou te dar os conceitos, Roberto. Depois eu vou te dar um conceito. Tanto o conceito no nosso português comum, quanto o conceito da Torá. Você vai se surpreender com o conceito que a Torá traz de retificação. Irmãos, o Espírito de Sabedoria... ele vai acompanhar aquele que vem trazendo, olha só, a Torá. Olha o verso capítulo 11 de Isaías. Isso. Nós vamos ler só 5. Porque sabedoria, no hebraico, é hornar, que quer dizer habilidade para viver corretamente. Habilidade para você ter moral diante da Torá. Sabedoria é a qualidade de você viver uma vida correta, digna.
uma colheita digna, mas de moral diante do Eterno. A moralidade. Por isso aí que nós vamos ver essa questão de retificação do caráter, que eu e você precisamos aprender. O rebento de Jessé, no capítulo 11 de Isaías, diz assim, um tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Está vendo? O ressurgir, o renovo, repousará sobre ele o Espírito do Eterno, o Espírito da sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Eterno. Deitar-se-á no temor do Eterno. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Ó, o bola murcha, o próprio Machia, murchinho aqui, ele não faz nada para engrandecer o teu nome, mas ele faz para que o Pai seja engrandecido. Ó, o verso 4. Mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá a equidade os mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. A sabedoria acompanha o Machia. Por isso que você vai entender que quando, lá em João, no capítulo 1, que faz parte dessa porção, o autor fala assim, ó, no princípio a palavra era Elohim, a palavra estava com Elohim, lá em Bereshit, no princípio. Sabe por quê? Por causa do espírito de sabedoria que estava sobre ele, aqui, o Machia, que está sobre ele, o espírito de sabedoria que está sobre o Machia. Por isso que eu posso dizer e afirmar e concordar com João, capítulo 1, quando ele diz, porque a palavra estava, Davar, estava lá no princípio, em Bereshit. Vai lá em Provérbios, no capítulo 8, para você ver se ele não estava lá. Se o espírito de sabedoria que está sobre o Machia não estava lá já, desde o princípio de todas as coisas. Amém. Francisco falou assim, que você só entende João capítulo 1 se você observar o contexto judaico da Torá. Fora isso, você vai ter grandes dificuldades. Grande dificuldade. Lá em Provérbios, no capítulo 8, irmãos, vai lá comigo. Eu vou ler ali do verso 22 em diante, para nós ganharmos tempo no aprendizado. Aqui, ó. Aqui vai falando sobre o chamado de sabedoria, o título da minha Bíblia. A sua também deve estar assim. Você vai ver aqui que a sabedoria vai unir o eterno à nossa vida cotidiana. Por isso que ela vai falar de moralidade para mim e para você. Sabedoria. Você e eu precisamos ter sabedoria, porque o espírito de sabedoria tem que estar, a sabedoria do eterno tem que estar na minha vida cotidiana, para que eu possa manter a moral. Diz assim, ó, no verso 22. O eterno me possuiu, é a sabedoria falando, no princípio dos seus caminhos, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver oceanos, fui gerada. E antes ainda de haver fontes carregadas de água, que é Bereshit. Olha só, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Antes que ele fizesse a terra ou os campos, eu sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando ele preparou os céus, quando traçou o horizonte sobre a face do abismo, quando firmou as nuvens acima e quando fortificou as fontes do abismo, quando pôs o mar no seu termo, no seu limite, para que as águas não desobedecessem à sua ordem, quando compôs os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Eu era cada dia as suas delícias, folgado perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me. Bem-aventurados são os que guardam os meus caminhos. Ouvi a minha instrução e sede sábios. Não a rejeiteis. Bem-aventurado, de pé, avante, o homem que me dá ouvidos, velando diariamente, cotidiano, irmãos, as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha a vida e alcança o favor do eterno, mas o que não consegue me encontrar faz mal à sua própria alma, que vai ficar angustiada, igual a alma de Mical, amargurada. Todos que me odeiam amam a morte. Faz uma aliança com a morte, como diz Isaías.
faz aliança com a morte. Esse é o espírito de sabedoria que estava desde o princípio, que está sobre o Mashiach. Por isso que em João, capítulo 1, vai lá para você ver, diz assim, ó, o livro de João, no capítulo 1, no verso 1, eu vou ler nessa versão ao qual eu extraí, mas você pode acompanhar aí, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim, irmãos, posso ler? João 1, verso 1, no princípio era a palavra, o verbo, davar, e a palavra estava com quem? Com Elohim, e a palavra era Elohim. Ele estava com Elohim no princípio, todas as coisas vieram à existência por meio dele, e sem ele nada que foi feito veio a existir. Nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a supriram, não prevaleceram. Esse é o Mashiach, esse é o cabeça, o Rosh, que eu e você temos aqui na nossa comunidade. É o único Rosh que nós temos aqui na nossa comunidade. É o Mashiach, é o sabedoria, o único. Nós restos somos servos, professores, estamos aprendendo, ficamos tontos e maravilhados com o simples manifestar do Eterno no meio de nós. No princípio, aqui, Bereshit, no princípio era a palavra, em João, no capítulo 1, o termo é o mesmo. Em hebraico, cujo termo inicia com a letra Bet, e cujo segundo termo é Reshit. O termo Reshit significa primeiro, irmãos, princípio, melhor. Em sua raiz, aqui, desse termo Reshit, há vários significados, como Rosh, cabeça, pico, cume. Assim, então, meu irmão, o termo Bereshit, que no grego é encarraqué, tem como melhor expressão encabeçando ou a cabeça. Por isso que eu falei que ele é o Rosh, porque ele é a cabeça, ele é o princípio estabelecido para a minha existência e para a sua existência. É o Mashiach. O cabeça aqui tem um sentido, irmãos, figurativo, para expressar quem está no comando. Quem é o chefe? Quem é que te guia? É o Rosh. É o Mashiach. Agora, se você corta essa cabeça, como nós vamos ver aqui, você fica sem direção. Irmão, isso é sério para mim e para você, porque eu falei no início que a questão é sacerdotal. Se eu e você cortamos o cabeça, nós ficamos sem direção. A nossa vida se encurta, a nossa existência se encurta. Vai lá em 1 Samuel para você ver uma coisa. Davi vai cortar a cabeça do gigante filisteu. Davi vai cortar a cabeça do gigante filisteu. Aí você vai ver a reação em 1 Samuel capítulo 17. Para você ver que o quão é importante nós começarmos Bereshit entendendo quem é o cabeça. Aonde está o espírito de sabedoria? Com quem está o espírito de sabedoria? A quem eu devo obediência? A quem é o meu guia? Quem é o meu Rosh? O seu Rosh? Yeshua. No capítulo 1 Samuel, no capítulo 17, o verso 48, vai lá para você ver. Diz assim, deixa eu lá, né? Olha só, diz assim, levantando-se os filisteus, e indo a encontrar-se com Davi, este se apressou e correu ao combate para lutar contra ele. Davi meteu a mão no alforje, tomou uma pedra e com a funda a atirou. Verso 49. E feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na testa e ele caiu com o rosto em terra. Ele atingiu onde? Na cabeça. Mas não basta, irmãos, olha só. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. Sem uma espada na mão, feriu e o matou. Verso 51. Correu Davi e pondo-se de pé sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembaiou-a e matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que o seu campeão, aquele ao qual eles seguiam, a qual era a referência para eles, estava morto, o que eles fizeram? Ficaram sem direção. Fugiram, irmãos. Porque a sua referência morreu. Você pode tirar a minha cabeça aqui agora,
Você pode tirar a cabeça da pastora Sandra, que essa congregação tem que sobreviver. Isso. Ela tem que sobreviver. Porque você tem que ter a consciência que o cabeça, o Rosh, é Yeshua. Eu posso perder a minha cabeça, mas vocês não podem perder a direção. Não pode. Foi por isso que Herodes manda cortar a cabeça de João Batista. Vai lá para você ver, em Mateus, no capítulo 14. Ai, Jesus. João Batista trazia ali a Torá. Mateus, capítulo 14. Irmão, você vai entender que a intenção de cortar a cabeça, irmãos, é aniquilar o corpo. A intenção é essa. Se eu, irmãos, vier aqui na frente, falar alguma coisa para você se afastar do nosso cabeça, do nosso Rosh Yeshua, é porque eu estou querendo aniquilar o corpo. Vocês ficam atentos a essas mensagens. Se eu vier aqui na frente, se a pastora vier aqui na frente, tentar separar a cabeça do corpo, é porque a intenção é aniquilar o corpo. É destruir, acabar com o corpo. Por isso que nós temos que ficar atentos, em Bereshit, no início. No verso 1 diz assim, no capítulo 14 de Mateus: por aquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Yeshua. Ele disse a seu servo: esse é João Batista. Ressurgiu dos mortos, e por isso nele operam esses poderes miraculosos. Ele fala. Herodes havia mandado prender a João, e o fizera acorrentar e lançar no cárcere por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Pois João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. Ele estava contra uma relação ilícita de Herodes. Queria matá-lo, mas temia o povo, porque o tinham como profeta. Ele temia o povo, então ele manteve-se. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, o aniversário dele, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou tanto a Herodes que este prometeu, com juramentos, dar-lhe tudo o que pedisse. Verso 8. Então ela, instruída por sua mãe, disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. Vamos separar o corpo do cabeça. O rei se entristeceu, mas por causa do juramento que havia feito e de que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe dessem. Ele temia, ele entristeceu porque era um ato que ele ia fazer. Ele fez público, né? Ele fez um juramento público. Vai ter que cumprir, verso 10. E mandou degolar João no cárcere. A cabeça foi trazida no prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. Então chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram anunciá-lo a Yeshua. Você está vendo a diferença daqui, da reação dos discípulos de João Batista? A reação não foi fugir como os filisteus, porque a força do filisteu estava no gigante. Mas aqui, a força dos seus discípulos não estava em João Batista, amém, mas naquele ao qual ele anunciava. A força não está no Francisco, mas naquele ao qual ele anuncia. É isso que a congregação tem que compreender. É isso que a comunidade do Messias tem que compreender. É isso que a comunidade de Yeshua ainda não entendeu. Continua seguindo cabeças errantes e vagando. Ele diz assim, olha, o corpo eles levaram para sepultar. O corpo ele levou. E foram para onde? Para anunciar ao Mashiach Yeshua. O corpo não fugiu, irmão. O corpo permaneceu. Então, a intenção de cortar a cabeça aqui é aniquilar o corpo. É como uma criança que nasce com anencefalia, sem cérebro. A anencefalia é a doença. A criança que nasce sem cérebro, porque não tem nada na sua cabeça. O seu tempo de vida é nulo. Quando a mãe não interrompe, quando os médicos não interrompem a gestação, quando chega a nascer, o tempo ali é restrito, é nulo o tempo de vida. Então o corpo fica exatamente assim, sem cabeça. O tempo de vida da congregação sem cabeça é nulo. É sujeito à morte. Sem a sabedoria, sem o espírito de sabedoria. Eu e você vamos vagar e não vamos entender nada, irmãos. Nada.
Vamos ficar sem cérebros, fadados à morte. Se você for lá em Colossenses, vão comigo, por favor, pertinho aí, para você ver que declaração aqui de Colossenses Paulo faz. Ele fala assim: Yeshua é o cabeça da sua comunidade. Paulo se esvazia e fala assim: Yeshua é o cabeça. Colossenses, no capítulo 1, logo no início, aí no versos 15, ele fala sobre a supremacia do Mashiach. Acompanha comigo aí, irmãos, capítulo 1 de Colossenses, no verso 15, diz assim: Ele é a imagem do Elohim invisível. O primogênito de toda a criação é Ele, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo, diz Paulo, a igreja, a comunidade do Mashiach, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem em tudo tenha a preeminência. Verso 19, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue no madeiro, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto que estão na terra quanto que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo eres estranhos, inimigos do entendimento, inimigos, você era inimigo da sabedoria, você não tinha entendimento, inimigos do entendimento pelas vossas obras más. Você vai entender isso. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo, na sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouviste, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, do qual eu, ele fala, Paulo, fui feito ministro. Ele entrega a comunidade ao Mashiach, ele fala assim, pertence a ele pela sua ação sacrificial, pela sua entrega, porque ele murchou-se para que o Pai fosse elevado. É esse, por isso que ele pode ser considerado, e é considerado cabeça. Por tudo isso, irmãos, maravilhoso isso. Costuma-se dizer, irmãos, que em Bereshit é o princípio de uma nova oportunidade para o homem, para mim e para você. E eu creio nisso, que seja. Para que eu e você possamos retornar para Elohim através da compreensão da vontade do Eterno. Eu e você precisamos compreender qual é a vontade do Eterno e que essa vontade vai fazer em mim e você gerar um arrependimento, que em hebraico diz que é uma techuvá. Por quê? Porque a techuvá, ela tem poder emanado dos céus, emanado do Pai, de criar um novo homem, não de restaurar somente, mas de retificar, de consertar um novo homem. Essa é a mensagem de Bereshit. Essa é a intenção de Bereshit. Este é o princípio que Yeshua ensina a Nicodemos. É esse o princípio que ele ensina. Ele diz assim, não precisa ir lá não, que eu só vou ler para vocês. Lá em João capítulo 3, ele diz assim, amém, amém. Yeshua falando para Nicodemos, eu te digo, ninguém, ele fala, ninguém, ele não abre exceção, mas é muito rigoroso, ele não abre exceção. Se não nascer do alto, não pode ver o reino de Elohim. Se você não se deixar ser retificado, se você não deixar ser restaurado, consertado, você não pode ser aceito no reino de Elohim. Não pode, porque Bereshit não indica, irmãos, que existe um tempo, o início de um tempo, de uma ração a ser tomada por mim e por você. Indica, estabelece um tempo, Bereshit, o início de uma ação a ser tomada. O início do tempo. O termo aqui de Bereshit, ele começa com a letra do alfabeto hebraico, Bet. Ele não está aqui. Pode falar, pastor. Tem interessante aqui, ó. Olha só, retificar é tornar reto, retificar o traçado de uma estrada. Ó bem. Muito bem. Tornar exata uma coisa. Muito bom. Corrigir, emendar, retificar um cálculo. Isso.
na química, é purificar por meio de destilação. Isso é o instrumento a ser utilizado forte do que restaurar. É muito mais pesado os instrumentos. Obrigado, pastor. Como está no início aí? Ensinar um caminho, como é que é? Tornar reto, retificar o traçado de uma estrada. Tornar reto, retificar o traçado de uma estrada. O termo bet, a letra bet, a segunda letra do alfabeto hebraico, cujo o valor numérico é 2, eu vou fazer com a mão, ela é mais ou menos assim, irmãos. Dá para você entender? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui vocês não conseguiram ler de longe. Não? É aquela letra que está aberta, por um lado. A minha esposa me ensinou. A minha esposa me ensinou. Tá bom, irmãos. Olha para minha mão que vocês vão lembrar. Aqui, ó. Vocês vão lembrar. Ela é mais ou menos assim, ela é aberta por um lado. É mais quadradinha, né, Francisco? Eu não tenho. Aqui, né? Mas você sabe qual é a letra. Você da congregação sabe. O Beit, a minha esposa que me ensinou isso pela manhã. Porque ela estudou com um judeu que ficou um tempo no meio de nós. E ele ensinou que essa letra indica uma direção única, reta. Por isso que ela tem essa abertura. A direção única, reta, que vai direcionar a Elohim, que vai direcionar ao Mashiach. Olha que interessante isso. Ensinou hoje pela manhã. O retificar é tornar aquele traçado todo torto, aquele traçado todo, né, irregular, em uma situação reta. Reta. Né? Isso, amém, obrigado. A expressão de Bereshit, ela forma uma palavra única, chamada, uma palavra, existe uma dualidade na expressão, irmãos, presta atenção, porque o valor numérico dela é 2. Existe uma dualidade na expressão, Bereshit, que ela é uma palavra decisiva e criadora. Presta atenção. Ela é uma palavra decisiva e, ao mesmo tempo, ela é uma palavra criadora. Por quê? Por causa da urgência da situação. A urgência está aqui em Bereshit, você vai ver. Por causa da urgência. E a urgência está aqui, nesse tempo presente, na minha e na sua vida. Decisiva por quê? Porque a sua aplicação, irmão, é emergencial. Emergencial. Devido à urgência de mudar uma condição aqui. Mandou você ir lá na minha casa e copiar o que eu vou falar de tarde. Eu vou parar então. Tudo que ele está falando está escrito esse lá aqui? em casa, o que eu vou completar de tarde, irmão. Perdão, então. Não precisa pedir perdão, não. Eu estou dizendo que o Espírito é o mesmo. Amém. É a unidade espiritual, isso que eu estou dizendo. Eu creio, amém. Por isso o Espírito está falando dessa urgência. Dessa urgência. Isso aí. É exatamente aqui, ó, a palavra. A direção única, reta, para o Mashiach, para o Eterno. Porque eu estou sem óculos também. Aqui, decisiva por quê? Por causa da emergência que eu estava falando para vocês. Devido à urgência de mudar uma condição. A urgência quer mudar uma condição. Qual condição que é? É uma condição caótica, irmãos. Isso. Uma condição, um caos, confusa. Uma condição desordenada. Por isso que ele falou ali sobre a retificação. Você quer falar alguma coisa, irmãos? Treze. 3, 4. Amém. Amém. Exatamente, é isso mesmo. Por isso que a palavra é decisiva, criadora. E a palavra também por que criadora? Para formular, irmãos, aspectos e ambientes satisfatórios. Porque Elohim, ele vai fazer a obra dele com extrema perfeição. Decisiva por quê? Porque é por causa da emergência, por causa do caos urgência, por causa do caos que nós estamos vivendo. Isso. O caos que já está estabelecido, a desordem. Criadora por quê? Porque ele vai preparar um ambiente favorável para os seus. É isso que vai acontecer em Bereshit aqui. Vai lá para você ver esses dois aspectos. Início de Bereshit. Eu acho que é só esse versículo que eu vou ler da porção. Vai lá. Gênesis capítulo 1, o verso 2. Diz assim, ó. Verso 1 e verso 2. Diz assim, no princípio,
criou Elohim os céus e a terra. Olha o verso 2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O espírito de Elohim pairava sobre a face das águas. Fala. Os judeus ensinam que esse espírito que parava sobre as águas é o espírito do Mashiach. Eu ia acabar de falar, mas ele completou. Por quê? É o espírito de sabedoria que está sobre o Mashiach. Nós lemos lá em Isaías capítulo 11. É esse mesmo. É esse mesmo. Muito obrigado. Maravilhoso. Densa é a referência que nós precisamos. Próximo ao original diz assim, irmãos. No princípio, Elohim criava os céus e a terra. E a terra era desordem e deserta. Está vendo a desordem aí? Uma treva sobre as faces do abismo. Mas o sopro de Elohim planava sobre as faces das águas. A água, naquele momento, por isso que ela foi aqui decisiva, a palavra foi decisiva. E ao mesmo tempo ela é criadora, porque ela precisa, devido à emergência, mudar a situação do caos, mas automaticamente ela vai criar, para mim e para você, um ambiente propício. A partir do verso 3 aí, eu não vou ler com vocês, você já leu aí na sua casa, você conhece. Elohim, pelo seu espírito de sabedoria, vai cessar a desordem. Se você acompanhar no verso 3 em diante, ele vai criar a luz, ele vai criar os mares, ele vai criar os animais, vai desfazendo a desordem. Por isso que eu falei, é decisiva e ao mesmo tempo ela é criadora. Por isso que o espírito de Elohim ensina que essa ação, essa intervenção dele aqui, na minha e na sua existência, nossa essência, é retificar o caráter. Por isso que ele vai precisar fazer isso. O objetivo é para que eu e você possamos voltar a ter a imagem e semelhança do Criador. Toda vez que eu leio esse versículo, eu lembro de você, Francisco. Porque o objetivo aqui de retificar o meu caráter e o seu caráter é para que eu e você possamos ter a mesma imagem que está aqui estabelecida em Bereshit, a imagem e semelhança do Criador. Irmãos, a retificação de caráter se faz necessário porque o homem não se abstém da sua iniquidade. Irmão, isso é grave demais. O Espírito de Elohim avisa que a retificação de caráter se faz necessária porque o homem não se abstém da sua iniquidade. Não se abstém, ele não quer sair da sua iniquidade. O caráter que produz fruto indesejável, e a sua escolha vai fixar para ele uma sentença. Presta atenção. O caráter que produz fruto indesejável, que não quer modificar, que não aceita ser retificado, que quer permanecer na sua iniquidade, essa escolha vai inalterar a sentença do Eterno para com ele, que é a morte. Que é a morte. Vai inalterar. Por quê? Porque não quer se deixar ser tratado. Vai lá em Romanos para você ver uma coisa comigo, por favor. Romanos, no capítulo 1. Léo, deixa eu Pode falar enquanto a gente vai em Romanos. Amém. A gente aprendeu que a alma ela é pura. Que a gente precisa restaurar? Nós precisamos restaurar aquilo que é espiritual, que está intrínseco dentro de nós. Obrigado. Mas aquilo que é carnal, nós precisamos retificar. Foi o que você falou. Não tem correção nisso, nesse sentido de... Não tem restauração naquilo que é carnal, porque isso precisa ser aniquilado. Isso precisa morrer. Amém. Né? Aí você precisa retificar. Isso. Quando nós olhamos desde o início, quando o Elohim ele criou toda a humanidade, ele criou os seres semelhantes. Né? Ele criou... todos iguais. Nós fisicamente, nós somos igual a um animal. Amém. Só que nós somos a única criação que Elohim soprou do seu Ruach HaKodesh dentro de nós. Quando Elohim fala que ele soprou, que o seu sopro nos deu vida, porque nós fomos criados fisicamente, nós saímos do pó. Amém. Da mesma forma que um animal, nós temos a mesma estrutura física. Né? A ciência até tenta nos comparar com que nossa ascendência é do macaco, né? Mas nós temos a mesma estrutura física. Mas quando Elohim ele sopra do seu espírito, ali Elohim não tem pulmão para soprar. Ele estava querendo demonstrar para o nosso entendimento que o que nós temos na nossa essência veio dele, veio do interior dele. Porque quando você sopra, você tira dentro de si.
Isso. Você tira do seu pulmão. Elohim soprou para nós o fôlego de vida. Amém. Ele nos deu algo que estava dentro do interior dele. É isso que ele quer nos mostrar. Eu vejo aí uma relação mais próxima que o homem tem com o Eterno do Eterno. É essa a alma pura que nós possuímos, que nós precisamos restaurar essa alma. Mas aquilo que é carnal, que é o que você está comentando, nós precisamos retificar. Não tem como a gente trabalhar nisso, falar assim, eu vou passar a mão sobre isso. Não. Porque nós precisamos aniquilar. Não, aniquilar. É eliminar. Perfeito, Francisco. Olha aqui a natureza carnal em Romanos, capítulo 1. Olha o verso 18, irmãos. Vou fazer a leitura aqui, ó. Do céu se manifesta a ira de Elohim sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela justiça. Quer dizer, ele toma para si a injustiça. Ele não quer mudar. O verso 19 diz assim, visto o que é de Elohim se pode conhecer, nele se manifesta, porque Elohim lhes manifestou. Pois os atributos invisíveis de Elohim, desde a criação do mundo, desde Bereshit, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que foram criadas. Vendo, Francisco? De modo que eles são inexcusáveis. Verso 21. Pois sendo conhecido a Elohim, não o glorificaram ao caos, como Elohim, nem deram graças, antes seus raciocínios se tornaram fúteis. Os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Elohim, que é incorruptível, em semelhança à imagem do homem corruptível. Por isso que você não pode mudar a imagem. Ele é a imagem do Elohim invisível, primogênito de toda a criação. É o Rocha, é o cabeça. É ele que está falando aqui, ó. Que não se pode mudar a glória de Elohim, em semelhança à imagem de homens corruptível, bem como as de aves, quadrúpedes e répteis, pelo que Elohim os entregou às concupiscências dos seus corações, está vendo? Vai permanecer a imundícia. Amém. Não quer, é isso que eu falei aqui, ó. Ou frutos indesejáveis da sua escolha vai fixar a sentença dada por Elohim. É isso aqui. Ele vai ser entregue à consciência dos seus corações, a imundície, irmão, chega a dar mau cheiro, para desonrarem seus corpos entre si, mudar a verdade do Elohim em mentira, e honrarem e servir a criatura no lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Elohim os abandonou às suas paixões infames, até as suas mulheres, irmãos. Aí você vai compreender por que existe o caos que está aí hoje. Você vai entender a desordem aqui, ó. Por quê? Pelo que Elohim os abandonou. Fala, mano. Eu de manhã, eu liguei até para o Roberto e falei, me explica essa expressão juridicamente. Evocar, porque eu estava pensando que eu poderia evocar. Eu estava pensando que eu li lá no dicionário de português que evocar é quando você busca ajuda em outro tribunal. Aí eu perguntei, então se eu estou num tribunal de vara de família, eu posso ir num tribunal criminal, então eu posso dizer isso? Eu perguntando, para ele poder me ensinar. Aí ele falou, não é isso, pastor. Evocar é muito mais que isso. Porque explica para eles. Evocar é quando uma situação não está sendo bem julgada. Aí um órgão superior, um órgão corregedor, alguma coisa assim, toma para si aquele processo para julgar. Ele corretamente. Para julgar. Isso. Por isso que você está chamando para urgência. Aí quando nós não julgamos, não estabelecemos a justiça correta, ele evoca para si e profere a justiça. E você pede a oportunidade de servir. Exatamente, por causa da desordem aqui. Eu creio que Elohim vai fazer isso. Ele evocou o juízo sobre Mical, deixando-a sem descendência. Sem descendência. E sem o direito de fazer expiação pelo seu pecado, porque ela não teve. Não teve. É muito mais grave do que a gente imagina. Muito mais grave. E a desordem vai causar isso. Olha aqui, o verso 26 diz assim, pelo que Elohim os abandonou as paixões infames, até as suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a penalidade devida do seu erro.
E como eles não se importaram em ter conhecimento de Elohim, ele os entregou a um sentimento pervertido. Ele tomou para si a sentença. Isso. É isso mesmo. Ele Ele evocou, não é isso? Que coisa maravilhosa isso aqui. Olha só, gente. E como não se importaram com ter conhecimento de Elohim, ele os entregou a um sentimento pervertido, que fazem coisas inconvenientes, estão cheios de toda iniquidade, prostituição, olha a desordem, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Paulo está falando isso para quem? Para o nosso tempo, irmãos. Para mim, para você, para nós hoje. São murmuradores, detratores, aborrecedores de Elohim, injuriadores, eles são soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, são nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural. Ele perdeu a afeição do homem criado à imagem e semelhança do Criador, irreconciliáveis, sem misericórdia, embora tenham conhecimento da justiça de Elohim, não somente as fazem, mas também aprova os que praticam. Irmãos, a situação é definida e selada pelo Elohim, praticamente definida e selada para Elohim. Retificar é corrigir, é endireitar-se, é alinhar-se, é reconciliar-se, fala. É aí que entra aquela questão do bola cheia. Fala, né? Aí do bola cheia. Porque como que nós vamos praticar e estabelecer a justiça que Elohim quer que estabeleçamos com a concupiscência aflorada, com, sem a mortificação da natureza carnal. Com a exaltação aflorada, isso. Né? Pensando que somos alguma coisa quando não somos nada. E aí nós não estabelecemos a justiça. Aí Elohim chega pra gente e fala assim: estou evocando isso. Estou tomando para mim a justiça que você deveria praticar e que você não está praticando. Não praticou. Uma fitia. Lá no julgamento, lá, 6. Capítulo 6. Obrigado, Ritona. Não tinha essa consciência. Foi tanta. Tá vendo? Lhe pesou o coração. Não, de tarde eu vou dar. De tarde vocês, aqueles que estão acompanhando pela internet, vou explicar. Aquele pessoal que está acompanhando pela internet vão sentar às 17 horas na frente do seu computador e vai assistir novamente. Nós vamos retornar. Todos nós. Todos nós. A bola cheia que foi ensinado, o Espírito nos denunciou semana passada, é que para você obedecer, você precisa se esvaziar por completo, de si mesmo. Você viu Yeshua? Não teve vontade de ser igual a Elohim de jeito nenhum. Isso é que se esvaziar. É deixar que o Espírito de Elohim faça e não você venha fazer. É que o nome dele seja honrado e você seja diminuído. Isso é esvaziar-se. É por isso que porque foi mostrado uma bola esvaziando para a gente ter uma didática bem fácil da didática bíblica. Irmãos, o Roberto já deu ali, mas a pastora, o conceito de retificar e corrigir, que é endireitar, alinhar, reconciliar. Se você não precisa ir lá não, que eu também não vou. E Neemias, no capítulo 13, quando Neemias chega ali, ele fica ausente durante 2 anos, ele volta para a restauração. Ele sofreu ali muito quando ele viu a degeneração moral que havia ocorrido quando ele se afastou. Tinha se instaurado ali, e o tempo que ele tivera fora. Então ele teve ele se empenhou muito ali no capítulo 13, você vai ver, ele se empenhou muito para retificar os abusos flagrantes que ele presenciou. Porque ali, se você ver, ele vai falar do sacerdócio. Ele chega, ele vai ter que retificar, porque ele já tinha sido estabelecido. Ele volta, quando ele vê a situação ali sacerdotal e dos levitas, ele vai ali para frente, ele vai retificar. Essa é a condição de retificar, de alinhar, de endireitar, recondicionar. O termo em hebraico é keshut, que significa literalmente adornar. Segundo os rabis,
este termo tem relação direta com o relacionamento entre o noivo e a noiva. Um relacionamento entre Yeshua e a sua comunidade. Keshot significa retificar. Literalmente, no hebraico, é adornar. Keshot vai adornar, irmãos, o relacionamento com o Eterno, criando aspectos favoráveis para esse relacionamento. Foi o que eu falei. Ela é emergencial, decisiva, mas ela também é o quê? Criadora, vai criar um ambiente favorável. Por isso que ele vai retificar, por isso que ele vai adornar esse relacionamento comigo e com você. Eu queria ir com você lá em Isaías capítulo 61, por favor. Você vai ver ali os aspectos favoráveis que ele vai criar para esse relacionamento. Ali você vai ver o Keshot, a retificação, o conserto. Nós estamos terminando, amados. Só espero uns 5 minutinhos para a gente fazer 2 leituras rápidas, por favor. Isaías, no capítulo 61, diz assim: o Espírito do Eterno, Elohim, está sobre mim. É o Espírito de sabedoria, diz o profeta. Porque o Eterno me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Eterno, que é o ano do jubileu, e o dia da vingança do nosso Elohim, que vai acontecer, a consolar todos os tristes e ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, vestes de louvor por um espírito angustiado. Eles se chamarão árvore de justiça. Plantarão no Eterno para que ele seja glorificado. Reedificarão as suas ruínas antigas. Está falando de construção, de restaurar os lugares há muito devastados. Renovarão as cidades ruinadas, devastadas de geração em geração. Essas cidades devastadas pelo caos que foi estabelecido. É o verso 5, estrangeiros apacentarão os vossos rebanhos, estranhos serão os vossos lavradores, os vossos vinheteiros. E vós sereis chamados sacerdotes do Eterno, e vos chamarão ministro do nosso Elohim. Está vendo? Aí ele fazendo o adorno ao serviço, comereis a abundância das nações, e a sua glória nos gloriareis. Em lugar de sua vergonha, terão dupla porção. Em lugar da afronta, exultarão da sua herança. Pelo que a sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Pois eu, o Eterno, amo a justiça, odeio o roubo e a iniquidade. Na minha fidelidade lhes darei a sua recompensa e farei uma aliança eterna para com eles. A sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos vierem serão conhecidos da descendência bendita do Eterno. Eu me regozijo muito no Eterno. A minha alma se alegra no meu Elohim, pois ele me cobriu com vestes de salvação. Ó, Ketunê, ao ornamento, tá vendo? E me envolveu com um manto de retidão, como um noivo que adorna com um turbante, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. O adorno está na cabeça, está na vestimenta do sacerdote, porque o cabeça é o Machia. Assim ele estabelecerá o adorno. Keshot também está exposto para mim e para você, lá em Jeremias, no capítulo 33. Lá para você ver. Nós encerramos, irmãos. É só Jeremias 33. Esse texto, irmãos, nós estamos lendo nas intercessões, nos sacrifícios da manhã e da tarde. E eu me surpreendi quando o Eterno me levou novamente a ele para mostrar o adorno. Aqui, ó, no capítulo 33. Vou ler só alguns versos, porque já extrapolou o nosso horário. Eu quero ler com você do verso 10 até o verso 17, que diz assim: assim diz o Eterno, neste lugar, o qual dizeis que está deserto, está vendo aí? Igual Bereshit, irmãos. Olha só, sem homens, sem animais, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, e a voz do que trazem oferta de ações de graças à casa do Eterno. E dizem: dai graças ao Eterno dos exércitos, pois bom é o Eterno, o seu amor dura para sempre. Pois restaurarei a sorte da terra
como no princípio. Amém, diz o Eterno. Assim diz o Eterno dos Exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homens, sem animais, em todas as suas cidades, haverá pastagem, onde os pastores farão repousar os seus rebanhos. Nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies, nas cidades do sul, na terra de Benjamim, nas aldeias ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conta, diz o Eterno. Vem dia, diz o Eterno, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei que brote a Davi um renovo de justiça. Ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Este é o nome que lhe chamarão, o Eterno, nossa justiça. Pois assim diz o Eterno, nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Amém. Só até aí. Nunca farão, porque a vontade é você ler, porque a instrução está aqui. Nunca faltará homem que se assente. Ele está falando novamente da questão sacerdotal. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos nos apresentar em agradecimento a Ti, Pai. Porque todas as coisas provêm de Ti. Porque o Teu Espírito paira sobre nós quando o Senhor nos dá a oportunidade da Torá permanecer no meio de nós nesse período de transição. Que nós venhamos reconhecer, que nós venhamos nos regozijar com a Tua presença no meio de nós, que a Torá seja cada vez viva em nossos corações e que nós possamos ter um comportamento digno na Tua presença. Que o Teu nome seja exaltado neste Shabat, em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém.